Abram suas Bíblias no tema Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 2, versículo 4. Todos encontraram? Amém. Manuel, desliga esse aqui para mim, por favor. O texto diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Por esses dias, eu estava conversando com um amigo meu e era uma conversa bem profunda, que nós reparávamos em algumas coisas que aconteciam mais no passado do que acontecem hoje. Nós chegamos à conclusão de que, enquanto houver um irmão João, lá do interior, com 2 dentes na boca, sem terno bonito, sem gravata bonita, sem sapato bonito, sem teologia, eu entendo que nada depende de mim, porque o irmão João é cheio da graça de Deus. A palavra vai dizer que todo aquele que busca, acha. Buscar-me-eis e me achareis. Então, se Deus acha ele lá, pode achar eu e você aqui. Não vai depender de mim, não vai depender do que eu falo, mas vai depender do que você crê. Amém? Amém. Não esperem nada de mim, esperem do Senhor. Desse jeito. Do mesmo jeito que o irmão João achou, eu achei, e você pode também. Antes de entrar no contexto de Atos, capítulo 2, o que eu costumo dizer que o tema da mensagem é o final das coisas. Porque para chegar no tema, alguma coisa aconteceu. Como eu tenho dito ultimamente, o que aconteceu quando tudo aconteceu? E é isso que eu quero trazer para a igreja hoje. O que aconteceu quando o Atos 2 aconteceu? Nós podemos começar no livro de Mateus, capítulo 9. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus em Cafarnaum recebe, enquanto traz uma mensagem diante dos fariseus, um paralítico. Os fariseus olham uns para os outros e dizem: vamos ver o que esperamos agora dele. O que será que ele vai fazer? Será que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira? Será que a graça dele vai ser melhor do que a lei? Será que a presença dele vai fazer mais do que aquilo que eu conheço? Jesus olha para aquele homem, sabendo do que os fariseus estão pensando, e diz para ele: os seus pecados estão perdoados. O questionamento do religioso é: quem é ele para perdoar pecados? Mas Jesus ele vem dizendo que não importa o que você fez dali para fora, se aqui você creu, seus pecados estão perdoados. Às vezes nós chegamos no ambiente pensando: eu vou por ir, porque às vezes esse tema nem é para mim, porque eu não sou digno. Eu não vou receber o Espírito Santo, por quê? Porque, Senhor, eu pequei ontem. Eu pequei semana passada, eu desobedeci, eu fui malcriado. Eu não me contive, eu respondi meu pastor, eu respondi meus pais. Às vezes buzinei no trânsito. Mas o Senhor ele vai dizer para alguém: se você crê que eu posso te livrar como livrei o presbítero Lucas, como perdoei o irmão João, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus.
Em seguida, nós podemos passar para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, nós já estamos aonde? Na ressurreição de Jesus. Chegando na ressurreição de Jesus, um texto que me é muito impactante, o Senhor na semana toda estava falando comigo, parecia que ele já sabia, né? Parecia não, ele já sabia. A pior parte é que ele avisou e eu não dei ouvido. Aí hoje disse, fui pego de surpresa. Com a cara de pau de falar, eu já sabia, mas eu não dei ouvido. Entrou aqui, saiu aqui, ó. Sabe onde eu estava? Na piscina, com os meus filhos, que mal cabia eu, mas eu estava falando para eles, vamos ver as nuvens. Vamos ver quais os formatos das nuvens hoje. E o Senhor está falando, vai estudar. Vai buscar. O texto ele vai dizer de 2 discípulos que após a ressurreição de Jesus, estavam indo para Emaús. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, conversando, encontram Jesus, não veem que é Jesus, não percebem que é Jesus e continuam o seu rolê. No caminho de Emaús, Jesus conversando com eles, estava mostrando o que para mim e para você hoje? Às vezes você acha que eu estou longe, mas eu já estou aí do teu lado. E tu não está me vendo. Eu já cheguei, a glória da segunda casa já é melhor do que da primeira, e tu não percebeu. Tá faltando o que para tu dar glória? Tá esperando o pregador pular, rodopiar, cair no chão? Jesus já está aí do teu lado, dá a mão para ele, filho. Jesus já chegou na casa, antes de mim, antes de você. Na semana, quando a Bruna falava da decoração, ai Lucas, eu tô nervoso, a decoração, eu falei, filha, calma. Olha como as coisas são. Eu falei para ela, calma. A única coisa que tu precisa, não se atrasa. A única coisa que eu e você precisa, já está aí do teu lado. Não percebeu por quê? Será possível que Jesus vai ter que contar toda a história dos profetas para você? Vai ter que contar quantas vezes ele falou face a face com Moisés. Vai ter que contar que foi ele que andou na fornalha de fogo. Vai ter que contar que foi ele que pôs leão para dormir. Porque você e eu às vezes não acreditam, mas ele está aí do lado. Você e eu às vezes pensa que depende de mirabolantes, de coisas mirabolantes, de muitas coisas. Mas só depende de crer. Só depende de acreditar. Essa conversa que eu tive com o irmão João foi no cabeleireiro. O irmão João não, sobre o irmão João foi no cabeleireiro. Eu e o meu cabeleireiro conversando, falando, lembra? Nas igrejas que nós víamos os vídeos de antigamente, quando o tal do irmão João chegava, de tanto que ele buscava, de tanto que ele acreditava, de tanto que ele pedia, ele mal chegava cantando os louvores da harpa e Jesus já estava lá. Eu vou me lembrar de uma palavra de Deus falando para o teu servo Davi. Quando foi que eu te pedi muito enfeite para habitar do teu lado? Eu sempre habitei em tendas, na simplicidade. Está buscando muita coisa por quê? Olha eu aí sentado do teu lado. Sente a presença dele do teu lado, igreja. Ele já chegou antes de mim e de você sair de casa. Eu me lembro quando eu ansiava por isso, Adalberto, de chegar em Atos 2, porque eu achava que era o fim das coisas. E aí, alguns amigos meus de ministério me chamaram para ir no monte. Me chamaram para ir no monte. Eu todo florido, falei, eu vou. Claro que eu vou. E eu falei, Deus, mais uma vez, estou indo lá e não recebi ainda. Estou indo lá, Senhor. Mas vai chegar a minha vez? Será que o Senhor vai, dessa vez, pelo menos uma vez, me fazer sentir o que eles sentem lá? Será que o Senhor vai me fazer falar o que eles falam lá? E aí,
bem obediente ao horário, sentei na frente da minha televisão e coloquei uma mensagem para assistir. Falei, vou assistir uma pregação aqui, porque eu tenho que estar alinhado até eu chegar lá. Coloquei uma pregação do Júnior Trovão. E aí eu ouvi na pregação aqui, a pregação ali, até que o servo do Senhor, ele falou assim, o Senhor manda dizer que é hoje. O dia de alguém é hoje. Mas aquilo foi tão impactante na minha vida que está dando vontade de chorar. Só de lembrar. Porque só estava eu e ele. Hoje ele não quer que você olhe que tem alguém do teu lado. Ele quer que você esteja só você e ele. Não importa quem está ao seu lado. Porque muitas das vezes, se nós olhamos para quem está do lado, nós vamos julgar. Porque nós vamos pensar, não. O David está me olhando, eu não vou cantar nos jovens não, porque o David veio, ele vai me olhar, ele vai rir de mim só porque eu pareço mais novo que ele. Ele vai rir de mim porque eu não sou tão jovem quanto os jovens. Mas se eu fechar o olho e não olhar para quem eu acho que vai olhar para mim, eu vou cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu não preciso olhar para o lado, eu preciso adorar em espírito e em verdade. Eu não preciso me preocupar com quem se preocupa comigo, eu preciso estar nele e ele em mim. Naquela palavra, eu não estava mais vendo o pregador, eu estava crendo que Deus usou ele através do YouTube para falar comigo. Do mesmo jeito que ele está usando eu para falar com alguém hoje. Hoje é o dia de alguém receber aquilo que tanto buscou. Esperei a mensagem chegar. Entrei no carro dos meus amigos, fomos para o monte. Chegando no monte, aonde o Lucas nunca pensou em passar antes, no meio da comunidade. Diferente do meu amigo que pregou ontem, eu nunca andei no crime. Eu nunca tinha entrado numa comunidade. E eu não ia para o monte porque eu não queria passar no meio da comunidade. Por quê? Eu julgava. Subi o monte com os meus amigos. Subi um monte com os meus amigos e ali nós seguimos o protocolo da religiosidade. Cantamos os hinos da harpa, trouxeram uma palavra, trouxeram uma pregação, oramos, oramos e oramos e nada. Mas eu estava crendo que aquele dia o Senhor falou comigo. Mas não dependia de mim, só dependia do meu crer. Será que alguém crê aqui hoje? Hoje eu estou sentindo a igreja mais conectada do que estava ontem. Porque talvez alguém está crendo aqui hoje. Que do mesmo jeito que eu criei aquele dia, do mesmo jeito, Adalberto, hoje é o dia de alguém. Seguimos o protocolo, acabou o culto no monte, um olhou para o outro e falou, vamos embora? E eu já me tremendo todinho, as pernas balançando, falei, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Porque eu estava pensando o quê? Acho que o Senhor se esqueceu de mim. Mas eu não me esqueci daquilo que eu criei. Eu continuei batendo na porta. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, eu estou aqui ainda. Eles já começaram a arrumar as coisas, mas eu estou aqui ainda. Senhor, 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 Senhor. Eu estava quase voltando para o zinho da harpa para rebobinar a fita para ver se eles voltavam para trás. Mas quem não estava conectado, quem não ouviu o Senhor falar aos seus ouvidos, eu te garanto que hoje é o seu dia, já estava querendo ir embora. Mas eu sei o que eu ouvi. E eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Será possível que eu sou louco? Eu sou crente pentecostal, mas eu não sou maluco. Eu sei o que eu ouvi. De tanto eu bater na porta, veio uma irmã de trás do mato e ela veio. Chegou no pastor que estava com a gente e falou, pastor, o senhor precisa orar por uma família ali e tal. Ele falou, irmã, não vou lá porque talvez a irmã esteja sozinha em casa, vamos orar aqui.
E aí vamos orar aqui. Já me deu uma esperança. Porque quando ele falou, vamos orar aqui mesmo, todo mundo voltou para trás. Falei, opa, tô vendo que minha chance voltou. Eu acho que talvez ainda dá tempo. Porque eu sei o que houve. Que aquele dia era o meu dia. Aquele dia, aquilo que eu tinha buscado estava chegando. Aquele dia, o final das coisas que eu achei que era final, estava começando a ser o começo. Eu senti a presença dele e cantar de todo o coração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Só que naquele momento nós chegamos na segunda parte. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nós começamos a orar, todo mundo orando, e eu de mão dada orando. E naquele momento foi o momento que o Senhor me lembrou. Eu falei, não falei? E naquele momento alguém falou para mim, continua dando glória. Eu abaixei a cabeça e falei, glória, 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 glória. E naquele momento eu comecei. E naquele momento eu ouvi o Senhor falando comigo, é eu que te encho. É eu que sou contigo. Sou eu que faço, sou eu que prometo. Naquele momento eu ouvi os irmãos cantando outro hino. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito Santo, enche o meu ser. Canta de novo, igreja. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Agora canta até ficar cheio. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, ainda está devagar, igreja. Canta para ser cheio. Pede para ele te encher. Não sou eu que vou te encher, eu não posso fazer nada por você. Mas o mesmo que encheu o irmão João vai encher o presbítero Lucas e vai encher vocês. Para alguém, o Senhor, ele está falando essa noite. Chegou o seu dia, mas lembra-me de te lembrar. Lembra-me de que eu não te esqueci. E não, eu não te esqueci, mas você precisa crer. Você precisa crer que eu sou contigo. Você precisa crer que quem faz sou eu. Você precisa crer que não adianta fazer bonito, o que adianta é ser eu. Quem é não é você, eu é que sou. Eu sou o Deus Rafa, o Deus Ciro, Yahvé Shammah, Yahvé Rafa. Enche, Senhor, enche, Senhor. Naquele momento eu senti o que em Atos 2 vai dizer que é o vento.
vem como um vento veemente e impetuoso, cheio dele, encher as nossas vidas. Naquele momento eu vivi o que eu li que na Rua Azul aconteceu. Enquanto se batia na porta, ele enchia os seus. Mas parece que a mão cansa de bater na porta. Parece que a mão cansa. Senhor, eu não quero buscar, mas não, só enche. Não é de qualquer jeito, é me buscando. Batei, batei, abri-se-vos-á. Se você não bater, se você desistir, eu já te disse, os teus pecados estão perdoados. Está se preocupando com o quê? Quem enche sou eu. Quem fala face a face sou eu. Quem coloca na fenda da rocha sou eu. Quem faz sou eu. Quem manda para o Egito sou eu. Quem tira do Egito sou eu. Quem faz água brotar da rocha sou eu. O Senhor, Ele quer encher alguém aqui hoje. O Senhor, Ele quer renovar os votos. O Senhor, Ele quer renovar a aliança. O Senhor, Ele quer fazer você entender que não depende de mim, de você, depende dEle. Recebe o meu batismo com fogo. Recebe o meu espírito. Seja cheio, 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 seja cheio. Seja cheio do meu espírito. Sente eu enchendo vocês. Sente eu enchendo vocês. Entenda que sou eu que fiz. Sou eu que faço, sou eu que mando, sou eu que tiro, sou eu que mando descer, sou eu que mando levantar. Pode olhar qualquer um, sou eu que encho. Seja cheio do meu espírito. Receba essa noite o batismo do Espírito Santo. Seja cheio do meu espírito. Sou eu que mando, sou eu que faço, sou eu que aconteço. O homem vai olhar e falar que não dá nada. Mas sou eu que aconteço na vida de vocês. Se não acontecer, podem falar comigo. Mas enquanto vocês andarem comigo, sou eu que faço na vida de vocês. Enquanto vocês andarem juntos, um vai pregar, um vai cantar. Enquanto um prega, a igreja se derruba. Porque sou eu que encho vocês com o meu espírito. Vocês vão passar, pai vai passar, mãe vai sentir o que é ser cheio de verdade. O que eu tenho com você eu divido hoje.
O meu sonho era viver o que o irmão João viveu, mas faltava entender que para viver Atos 2 não dependia de mim, só dependia dele. A palavra vai dizer que antes de acontecer Atos 2, em Atos 1, e aqui eu acabo a mensagem, porque é isso que importa, o processo das coisas e não o fim delas. Antes de acontecer Atos 2, aconteceu Atos 1. Em Atos 1, a palavra vai dizer que na ascensão do meu Senhor Jesus Cristo, ele leva os seus discípulos a Betânia. Mas há algo importante entender em Betânia. Betânia era uma cidadezinha pequena, um pequeno vilarejo, no meio do Monte das Oliveiras. Por isso que na ascensão de Jesus, ele leva os seus discípulos para Betânia. Ele estava dizendo para os seus discípulos, para ver aquilo que só o céu te apresenta, tem que ser lá no meio do Monte das Oliveiras. O que acontecia no Monte das Oliveiras? Era lá que Jesus ia com Pedro, Tiago e João quando ia buscar. Quando ele ia orar, era para o Monte das Oliveiras. Para ver a ascensão do meu Senhor Jesus Cristo, precisa descer, precisa orar. Para muitos aqui só foi uma amostra grátis daquilo que eu e o irmão João vive. Às vezes foi só uma renovação de aliança, mas para continuar precisa viver Atos 1, missionária Bruna. Descendo, continuar jejuando no Monte das Oliveiras, lá onde ele ia no Getsêmani, na prensa de azeite, é com o joelho no chão. Ontem eu estava contando para a missionária Flávia, quando a gente estava vindo para a igreja. Falei para ela, missionária Flávia, eu não consigo usar uma máscara. Eu não consigo fingir para os meus amigos que eu sou aquilo que eu não sou. Adalberto é prova disso. Como eu falo com ele no WhatsApp, às vezes não é como eu me comunico aqui na igreja. Estou mentindo? Mas eu não consigo usar essa máscara. Mas a grande questão não é essa máscara. Eu vou explicar para vocês o diálogo. Falei para ela, sempre que eu pego alguém me julgando, longe de mim o achismo, mas o exemplo. Sempre que eu pego alguém me julgando, eu digo o quê? Para me julgar, tu precisa fazer o quê?
colocar mais o joelho no chão do que eu. Tu precisa jejuar mais do que eu. Tu precisa ler Bíblia mais do que eu. Por quê? Porque tu faz demais? Não. Porque quando tu se preocupar em fazer tudo isso, tu esquece da minha vida e vai ver a ascensão do meu Senhor Jesus Cristo. E aí tu começa a perceber que o que importa não é o irmão ao lado, é receber a graça dele. Agora vem a parte ruim da coisa. Depois de acontecer comigo o que aconteceu com os discípulos e o que aconteceu com vocês agora, eu continuei vivendo a vida como eu já vivia. Até eu perceber que tinha alguns parâmetros que estavam errados na minha vida. Eu passava um dia, estava cheio. Passava 2 dias vivendo minha vida como eu vivia antes, eu estava vazio. E aí a vida, vou ver se o púlpito me ajuda pouco, porque é transparente, mas eu vou tentar explicar para vocês. Um dia minha vida estava aqui, outro 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 dia minha vida estava aqui. Um dia eu estava cheio, um dia eu estava vazio, um dia eu estava cheio, um dia eu estava vazio. Aí até que o Senhor ele me deu um sonho. E nesse sonho ele mostrava a janela da minha casa, que é o vitrô, e atrás tem grade. E a grade da minha casa ela estava arrombada. Como se alguma coisa muito forte tivesse rasgado aquela grade para fora. E eu vou dizer para vocês que a grade é forte, porque eu mesmo já me pendurei nela várias vezes. E no sonho eu falava, Senhor, por quê? Porque o vitrô estava fechado. Mas a grade tinha sido arrombada. O Senhor falou para mim assim, tu tá vivendo a vida do jeito que você quer. Mas você pediu uma coisa e agora está praticando outra. A grade arrancada da sua casa é eu te mostrando que basta mais uma brecha e a casa já era. O que tinha que eu coloquei vai sair e o que não era para estar lá dentro vai entrar ou vai voltar. E aí eu tive que rebalancear a minha vida. Porque agora para mim chegar em Atos 2 e viver aquilo que os discípulos viveram, continuar vivendo a minha vida todos os dias nos parâmetros que o Senhor me colocou, que eu tanto pedi, eu tinha que deixar de fazer algumas coisas. E muitas das vezes não é nem um pecadão, mas uma iniquidade. Aquilo que nós põe aqui no bolso. A iniquidade que a gente guarda no bolso, que às vezes nem parece que é pecado. Nem parece que é pecado. Às vezes eu estou indo para a escola, eu estou ouvindo uma música que não era para estar ouvindo. Às vezes o vestido da colega é mais bonito que o meu, eu invejei ela. Às vezes não era para mim falar do meu próximo e eu estou fofocando. Essas coisas fazem a gente deixar de viver aquilo que nós vivemos hoje. E isso às vezes é tão preocupante que se nós não fizermos um equilíbrio, um rebalanceamento, não volta mais. Não tem mais. E essa é a parte preocupante da coisa. Vou contar um segredo para vocês. Não era para mim pregar hoje. Era para mim pregar ontem. Mas pelo peso dessa palavra, eu falei para a Bruna, não quero. Eu não vou. Aí a Bruna chamou o Vinícius. Vinícius veio e pregou. Mas o que aconteceu ontem não foi o que aconteceu hoje. O que aconteceu ontem foi a introdução da coisa. E aí quando hoje cedo, mais cedo, que eu recebi a mensagem, eu nada besta, eu fui chorar aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, entrou aqui, saiu aqui. Mas, como o irmão João, eu sou dependente. Eu não tenho nada para pregar. E esse tema é o tema. Porque é aquilo que faz peso na minha vida. Muitas das vezes nós não nos importamos com algumas coisas,
mas nos importamos mais com outras. Eu não preciso me importar com o tema de Moisés subir no monte. Por quê? Porque subir um monte não é uma dificuldade para mim. Mas eu preciso me importar com o tema do batismo do Espírito Santo, porque se eu perder o batismo do Espírito Santo, eu não sirvo para mais nada. Eu posso morrer, não serve mais nada. Eu não sirvo para mais nada. E aí, eu fui chorar aos pés do Senhor. O Senhor falou para mim exatamente o que eu contei para vocês. Conta para eles como foi que aconteceu na sua vida. Bastava crer. Bastava querer. Mas agora basta um rebalanceamento. E agora não adianta mais o resto da igreja, agora é com vocês. A festividade é para vocês. Vocês viram meus status hoje? Eu não queria, pelo peso que é isso. Mas agora eu não deixo mais vocês. Mas eu vou pegar vocês no pé até o dia que a pastora falar que não é mais para mim estar na frente desse grupo. Porque o peso que foi para mim, eu quero que seja para vocês. O rebalanceamento da vida tem que ser feito. Senão o que aconteceu hoje não acontece nunca mais. É igual alguém que tem diabetes que não pode nunca mais comer um chocolate. Se deixar de existir, não tem o hino que as irmãs cantam? Se eu não te sentir, eu morro. É esse o peso que eu senti. A experiência que eu tive foi exatamente essa. E depois disso, o Senhor me lembrou das vezes que eu ficava jogado no chão do meu quarto buscando. Esse hino que eu cantei aqui é a playlist que está no meu Spotify com o nome de devocional. Porque diversas vezes a minha esposa me pegou jogado no chão do quarto, dormindo, porque eu sentava com o fone de ouvido para ficar adorando, só com esse hino, porque era a única coisa que eu queria. Era falar para ele, enche, me enche, me enche, não tem mais nada. Porque apagou a luz, eu botei o neném para dormir, eu não cantava alto, porque ele não podia ouvir, senão ele ia acordar, era só eu, meu fone, sentado, jogado no chão do meu quarto. E quando o Senhor falou, olha, vou tirar, você está vacilando o pé. Eu vou parar aqui. Eu vou deixar você seguir sua vida sozinho. Aí eu tive que mudar. Aí eu tive que buscar de uma maneira mais profunda. Aí eu tive que mergulhar mais na palavra. Porque como diz um outro louvor, agora queimou os barcos, não dá mais para voltar. Queimou os barcos. Se voltar para a praia, afoga, o tubarão pega, o inimigo busca. E toda vez que o Senhor ele dá uma nova chance para a gente, é uma nova oportunidade. Toda nova chance é uma nova oportunidade de falar, Senhor, se eu vacilei até aqui, agora eu não vacilo mais. Senhor, se meu pé não buscou até aqui, agora eu quero buscar mais. Temos que mergulhar mais fundo na presença dele. Nós temos que chegar cada vez mais perto dele. Muitas das vezes nós ouvimos e a juventude de hoje é o que mais pratica. Será que isso é pecado? Será que aquilo é pecado? Será que eu posso fazer aquilo outro? E foi nessa conversa que nós chegamos na conversa do irmão João. Porque em alguns casos nós se preocupamos muito com aquilo que deve ou não deve ser pecado. Quando na verdade nós devemos se preocupar e nem pensar no pecado, pensar só na graça dele. A palavra vai dizer que é melhor ser frio ou ser quente, mas morno nunca. E a linha do será que é pecado ou não é pecado é o morno. Ah, eu vou andar sempre na linha. Mas se eu tropeçar, o abismo já era. O Senhor, ele arranca a presença dele e o inimigo volta 7 vezes mais. Aquilo que você não praticava, você pratica 7 vezes mais. E cada hora fica mais difícil de se achegar, mais difícil de voltar, mais difícil de receber a graça dele. Vocês entendem por que para mim era tão difícil esse tema?
é uma coisa que é difícil de se abster. Porque eu falei para a Bruna essa semana ainda, nós falando sobre a festividade. Estar na presença do Senhor, seu Joaquim, estar na presença do Senhor é pular de um avião sem o paraquedas, mas com a certeza que tu vai voar. O problema é que se sair da presença do Senhor, meu amigo, tu tá sem paraquedas. O abismo é profundo. Não tem mais volta. Se quem te pôs a asa tirou a asa, não dá para voltar pro avião. É só abismo. É só queda. É só a cidade do nada a ver. Ah, tem nada a ver isso aí não. Dá nada isso aí não. Para muita gente, precisa mudar muito. E para pouca gente precisa mudar pouco. Só que aquele que precisa mudar pouco, quase não se vê. Então significa que eu e você precisa mudar muito. Porque muitas das vezes nós ainda vacilamos o pé. Muitas das vezes nós ainda olhamos para o lado. Muitas das vezes nós ainda tentamos usar máscara por não achar que eu sou mais bonito. E o que precisa mesmo é bater mais joelho no chão. O que precisa mesmo é jejuar mais. O que precisa mesmo é adorar mais. O que precisa mesmo é mais da graça dele. O que precisa mais é mais da presença dele. Para você poder ouvir ele falar no teu ouvido, sou eu que vou, sou eu que faço, sou eu que mando para o Egito, sou eu que tiro do Egito. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ser como as crianças. Mas ser como as crianças é difícil, pregador. Mas presta atenção, quando o Senhor quis abrir o mar vermelho, nasceu uma criança. Quando o Senhor queria salvar a humanidade, nasceu uma criança. Quando o Senhor queria falar com o profeta, foi com Samuel que ele falou. É sempre como as crianças, porque a criança é inocente. A criança vive o hoje. Eu não preciso viver o amanhã, não preciso viver o ontem, eu preciso viver o hoje. Foi por isso que na ascensão do meu Senhor Jesus Cristo, ele levou os discípulos para o Monte das Oliveiras. Porque era na oração, aonde a azeitona ela é espremida para dar o melhor do azeite. É lá que você vai falar mais com ele. É lá que você vai encontrar ele. Nos cultos como hoje, às vezes vai ser mais difícil, porque estamos preocupados se vamos vir mais bonito. Estamos preocupados se vamos vir mais cheiroso. Mas no chão do seu quarto, ajoelhado na sua cama, é só você e eu, diz o Senhor. Quando você se preocupar em só encontrar comigo, aí eu mudo esse seu cativeiro. E aqui o Senhor ele já está dando o endereço certo. Tem cativeiro que ele quer mudar hoje. Mas é cativeiro de quem pulou do avião, perdeu a asa no meio do caminho e está nas profundezas. Mas sabe por que Jesus escolheu o poço para falar com a mulher samaritana? A palavra do Senhor vai dizer que a mulher diz para ele, Senhor, o poço é fundo, vai tirar água daí como? Significava o quê? Que ela já conhecia o fundo do poço. Tem alguém que já conhece o fundo do poço. E graças a Deus ainda não é, meus jovens. O fundo do poço é fundo. Mas tem alguém sentado na beirada de mão esticada querendo puxar de volta. Aleluia. Tem a fonte de água viva jorrando e não precisa ser aí no fundo, é lá na beirada. O Senhor ele está convidando para voltar a sentir o que sentia hoje, e não é só hoje, é todos os dias. É no chão do quarto quando está sozinho. Mas basta só o joelho no chão. Porque no Monte das Oliveiras não tinha internet, não tinha celular, não tinha fariseu, só tinha a oração. E é na oração que de olho fechado tu vai ver o céu aberto. E vai ver a ascensão do Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amém?
Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam.